Durante muitos anos, o mundo vem sofrendo um ataque sistemático da nova ordem mundial, que usa todos os meios de comunicação de massa para conduzi-lo a um único caminho: a implantação da agenda globalista e o fim da sociedade judaico-cristã. Hoje, ela tem um adversário à sua altura: a nova ordem mundial. O único adversário com real possibilidade de combatê-la e, principalmente, de vencê-la. O embate final e definitivo está próximo. Da vitória se erigirá um novo mundo. E é sobre isto que falaremos neste vídeo. Trump, um mundo novo nos espera. Olá, meus queridos amigos. Hoje, vamos falar do Trump. Se você tem menos de 40 anos, não viveu os anos da Guerra Fria, quando o fantasma da destruição atômica do planeta povoava todos os nossos sonhos. Grande parte dos filmes catastróficos que você assistiu ou assiste partiram daquela ideia insistente de fim do mundo. Asteroides gigantes, tsunamis com ondas capazes de inundar Nova York, terremotos globais engolindo a tudo e a todos. Ainda que inconscientemente, as nossas mentes se preparavam para o inevitável. A Terceira Guerra Mundial, atômica, que nos faria retornar à Idade da Pedra, ou, quem sabe, a um planeta em que os macacos seriam a raça dominante. Mas o ser humano é complexo. As nossas mentes, acostumadas subrepticiamente com esse pânico permanente, com o tempo foi colocando isso em uma gavetinha no cérebro, deixando que esse pudesse se ocupar com outras coisas, menos traumáticas. E foi só então aí que nós pudemos começar a apreciar uma boa música, a namorar despreocupadamente, a trabalhar em nossas vocações ou em nossas necessidades, a viver, enfim. Ninguém mais pensava seriamente na guerra atômica. Pensava apenas que havia dois sistemas de poder se digladiando mundo afora, inclusive aqui: capitalismo e comunismo, ou democracia e totalitarismo. Era inútil pensar, e muito menos interferir no processo. Mas, de repente, não mais que de repente, um presidente americano, republicano, Ronald Reagan, declarou na TV que ia construir um escudo espacial para deter os mísseis intercontinentais do inimigo soviético. Isso foi em 1983. Em 1986, Mikhail Gorbachev instituiu a perestroika e a glasnost, dando fim à União Soviética, o que acabou com a Guerra Fria. Uma coisa terrível, que perdurara por décadas, foi demolida em apenas 3 anos, quase num estalar de dedos. Ronald Reagan, aquele ator de filmes de Hollywood, considerado um canastrão e apontado como um palhaço pelos democratas, não só ganhou as eleições, mas se transformou em um gigante. O presidente mais bem avaliado pelo povo americano em toda a sua história.
de canastrão e palhaço, ele não tinha nada. O que ele tinha, sim, era uma equipe militar de alta competência que logrou colocar a União Soviética de joelhos e carimbar na história uma retumbante vitória americana. A história do Donald Trump se assemelha muito à do Reagan. Quem não se lembra das entrevistas nas TVs americanas com famosas figuras de Hollywood sobre a disputa eleitoral entre a Hillary e o Trump? Você se lembra do Tom Hanks rindo às gargalhadas com a piada do Trump presidente? Lembra dos programas de mesas redondas em que os jornalistas e os entrevistados batiam na mesa e se debruçavam às gargalhadas sobre a mesa? A simples menção de uma vitória do Trump? Pois é, com o Reagan também foi assim. Cartazes com desenhos retratavam-no com um nariz de borracha vermelho pelas ruas do país. Mas os militares fizeram dele o que ele foi para os Estados Unidos. O seu mandato terminou em 1989. A nova ordem mundial nasceu em 1990. Parece até que eles estavam esperando o Reagan sair. Mas não foi bem assim. Com a queda da União Soviética, os Illuminati se juntaram aos comunistas para erigir a nova ordem mundial, e aí começa a nossa nova história. Uma nova história que mudou a forma de atuação comunista, até então revolucionária. Passou a ser o gramicismo, financiado fartamente pelas burras de dinheiro dos globalistas e que está aí até hoje. Felizmente para nós, surgiu uma reação, a que eu denominei nova ordem mundial, nascida das entranhas da própria NON, com adesão e apoio, outra vez, dos militares. Embora sob risco de me tornar monotonamente repetitivo, o fator eleições tem sido sempre desde então, o as de ouro do baralho mundial. Melhor dizendo, do baralho do nosso mundo ocidental. O Gramsci, retirado de uma prateleira qualquer de uma estante empoeirada e esquecida da história, apontou o novo caminho a ser trilhado para a conquista do mundo ocidental. Comer o mingau pelas beiradas, infiltrando milimetricamente as ideias odiosas dos seus mentores, e assim, graças ao dinheiro farto dos talões de cheque dos miliardários patrocinadores, dominou as políticas locais pela compra dos corruptos e a engenharia social esmagadora sobre gerações inteiras, contando com a mídia, também comprada, para fazê-los aparecer e fazer submergir os opositores. E assim, o nosso mundo ocidental foi ficando vermelho, cada dia mais vermelho, sempre debaixo de uma aparência democrática, já que o processo era eleitoral. A Nova elegeu a mesma arma, as eleições, para também democraticamente tomar o seu lugar. E é isso que a gente vem testemunhando já há alguns anos. No mundo ocidental, vencer os representantes da nova ordem mundial não seria difícil dentro de uma democracia real, pois o simples desnudamento do que eles são e do que eles pretendem
seria mais do que suficiente para fazer com que todas as populações os abominassem. O maior obstáculo, portanto, sempre foi fazer chegar a verdade ao povo. A reverberação das vozes no nosso mundo de hoje só é possível pela via da disseminação das informações, e estas têm estado nas mãos sempre dos globalistas que negam e impedem a menor faísca de oposição em suas ideias. Foi preciso nascer a internet e o smartphone para quebrar tal bloqueio. E foi exatamente por aí que as vozes antiglobalistas se fizeram ouvir. Quem tem ganho as eleições no mundo ocidental afora é o espírito das nações, os valores judaico-cristãos que erigiram essa nossa civilização e que pulsa ainda forte em cada um dos nossos corações. E assim, o nosso mundo ocidental foi ficando azul, cada dia mais azul, usando a mesma via que antes o aprisionava, as eleições. Mas compreendam, as eleições não são um fim em si mesmas. Elas são um meio de chegar ao poder e, de posse dele, promover ações que respondam aos anseios dos eleitores, o que numa democracia representa o desejo da população como um todo, materializado, no caso, pela sua maioria. Eu lhes mostrei em vídeos passados como as eleições foram mudando a cor da Europa do vermelho para o azul. Em seguida, eu lhes mostrei a onda azul chegando às nossas praias, levando Trump e Bolsonaro ao poder, em clara demonstração de que os nossos valores, os valores judaico-cristãos, se sobrepuseram às toneladas de engodos que habitaram as páginas dos nossos jornais e estações de TV, para citar apenas alguns dos mais evidentes. E isso durante décadas. Quem elegeu o Bolsonaro não foi o Bolsonaro. Quem elegeu o Bolsonaro foi o espírito da nossa nação, finalmente desperto de um longo sono em berço esplêndido, mas até então inerte, imobilizado. Quem elegeu o Trump não foi o Trump, mas o espírito da nação americana, tão adormecida quanto nós até então. Em ambos os casos, eu desejo aqui ressaltar os valores que estão presentes nos militares de lá e de cá, respeitadíssimos nas suas respectivas sociedades, o que não por acaso foi fator determinante para a vitória azul. Então, meus caros, os Estados Unidos não elegeram só o Trump. Eles elegeram um projeto antiglobalista que está em pleno curso. A nova ordem mundial sabe disso muito mais do que você e eu. Ela sabe que para estancar o avanço do projeto precisa impedir a reeleição do Trump. E é por isso que todas as suas forças estão voltadas para lograr esse intento. Derrubar a economia americana, que já alçara voo, é fundamental para os desígnios da nova ordem. E para isso, ela pisará no pescoço da própria mãe, se preciso for. Em vídeo anterior, eu lhes mostrei a minha opinião sobre como se desenvolveria a próxima e decisiva batalha.
não será no campo da eleição, não será no campo da política, mas no campo até hoje intocável da economia mundial. Como eu lhes disse, a eleição não é um fim em si mesma, mas um passo para a tomada do poder. O que interessa mais agora é em que mãos estará esse poder. O meu desejo e as minhas esperanças estão depositados nas mãos do povo americano, pois para a Nova é fundamental que o poder permaneça nas mãos de Donald Trump. Por aqui, o nosso passo é menor, mas não menos importante. O meu desejo e as minhas esperanças estão depositados nas mãos do povo brasileiro nas eleições de novembro, porque é fundamental que avancemos em nosso caminho azul, a ser completado e consagrado depois, quando chegar a nossa hora de votar para presidente de novo. Eu termino aqui esse meu vídeo com uma oração. God bless America. E Deus abençoe o Brasil. Até a próxima. Olá, minha gente. Depois de tanto sufoco na segunda metade do século XX, do temor de uma guerra nuclear, de tantos filmes catastróficos lançados em cima da população, o fantasma da guerra nuclear povoa os pesadelos de toda a população do planeta. E se eu lhes dissesse que essa guerra nuclear não vai mais existir? O jogo de poder agora é outro. E amanhã será um pouco diferente, mas bastante longe daquela hecatombe nuclear. Eu levei meses estudando isso. E as conclusões a que eu cheguei são as que eu passo para vocês nesse curso 2. Até lá.